Mudanças. Chegamos à menopausa com muitas mudanças. Passamos mudanças no corpo, sentimos na pele mudanças que não são muito agradáveis de sentir, sentimos desconfortos, temos mudanças nas relações, temos mudanças no trabalho, temos mudanças na família, temos mudanças dos desejos. E às vezes nós resistimos a essas mudanças e pagamos um preço alto por resistir, por não querer mudar. Literalmente pagamos um preço alto, às vezes, nos procedimentos que vão nos tirar dessas mudanças que são impostas. Ou então nós podemos nos adaptar e fluir com essas mudanças, e isso às vezes não é fácil, porque fluir com mudanças pode significar que a gente está aceitando demais ou está se resignando. E para falar dessas mudanças, né, e dessa adaptação, é que eu convidei aqui hoje a nossa querida Kelly para falar sobre inteligência adaptativa, que é uma forma assim que eu quero saber mais, estou super curiosa, mas já sei que vai nos ensinar a adaptar, né, a essas mudanças que vêm. Boa noite para vocês que estão chegando. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Tatiana. Eu sou fisioterapeuta, mas sou fisioterapeuta integrativa, então, né, o meu leque de atuação é mais amplo, o meu olhar é mais amplo. Boa noite. E eu trabalho nas redes com mulheres que estão nessa fase, climatério, menopausa, ensinando a despertar a libido e controlar os sintomas hormonais, sintomas dos desconfortos do climatério e da menopausa de forma natural. Kelly já entrou, vou te convidar, Kelly. Muito Olá, bem, boa noite, tudo bem? Tá me boa ouvindo, Kelly? noite. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo e vendo? Tô. Você levanta um pouquinho o telefone, que como nós estamos de duas aqui, aí ele cortou um pouquinho da sua cabeça, só um pouquinho. Aí, um pouquinho mais. Aí. Acho que eu vou arredar um pouquinho para trás. Não, tá ótimo assim. Assim? Tá bom? Isso, perfeito. Peraí, só deixa eu Gente, desativar minha voz aqui, que eu esqueci de desativar. Ah, Aí, tá. pode falar, Tati. Deu aí? Tudo Deu, pronto? Ah, não, deu não. Peraí. Não, deu. Aí, gente, vocês estão escutando uma vozinha lá? Aí Kelly vai explicar o que é isso. Eu vou desativar os comentários aqui e vou, para não ficar passando, né, os nomes aqui na frente do seu rosto, Kelly, e vou falar para vocês para me mandar, né, tem um balãozinho. Então vamos lá, tem um balãozinho aí embaixo da sua tela com uma interrogação. Você pode fazer qualquer comentário, qualquer pergunta nesse balãozinho. E já aproveita que tem um aviãozinho assim do lado do balãozinho, que é para você convidar pessoas que você acha que podem se interessar por esse assunto, né? E eu acho que vai ser super legal, acho não, tenho certeza. Então convidem aí mulheres que estejam na menopausa ou que estão passando por fases que requerem adaptação, por fases de mudança. Quem não, né? Convido o mundo aí. Então, Ótimo. Kelly, seja bem-vinda, e eu quero que você se apresente para as pessoas, né? Então fala onde você está, quem você é, né? Acabou que eu não falei nada sobre você. Quero que você se apresente. Obrigada, Tati. É sempre um prazer, né, estar com você nessas lives, nesses encontros, em partilhar a vida, né? Para quem não me conhece, então, meu nome é Kelly Andrade e eu estou nos Estados Unidos, eu estou passando uma temporada aqui e eu trabalho, né, hoje com inteligência adaptativa. Eu sou físio como a Tati, ela foi minha professora, uma mentora, uma amiga, e a gente tem feito boas trocas aí na vida. Ela tem me auxiliado em muitos processos como mulher, né? E agora a gente está aqui nessa parceria falando sobre adaptação, né, Tati? Eu falo que tudo que eu fiz na minha vida foi aprender sobre inteligência adaptativa. Eu não sabia que era isso, né? Não tinha esse Sim. termo, Aham. mas ao longo de toda a minha vida eu fui desenvolvendo essa capacidade de adaptar, de reinventar, de criar, de imaginar, de ativar a criatividade para uma vida mais
com mais bem-estar, né? Físico, Sim. mental, emocional, espiritual e com Aham. mais amorosidade interna, né? Acho que passa muito por aí essa a gente compreender a capacidade adaptativa, né? Acho que Sim. por aí. O que que te fez usar a inteligência adaptativa antes mesmo de saber que era isso, né? E aí me fala depois como que você descobriu, né, que existe essa inteligência adaptativa. Ah, intuitivamente eu sou uma pessoa, vocês estão me vendo, quem não me conhece está me vendo com esses óculos escuros aqui, porque eu sou deficiente visual total e já de nascença, né? A minha deficiência é congênita, eu não era total, tem 14 anos que eu perdi tudo, mas para sobreviver nesse mundo de mudanças e nesse mundo em que o corpo, meu corpo é diferente, né? Tem essa necessidade específica, eu tive que desenvolver muito as minhas habilidades de adaptação físicas, mentais e emocionais, cognitivas no aprendizado, no trabalho, né, para desenvolver as funções de vida mesmo, de existências e para partilhar desse mundo, né, com essa realidade. E foi bem recente assim que eu consegui compreender a magnitude disso que eu já vivia, já experimentava, que as pessoas experimentam todos os dias, porque a inteligência adaptativa, a capacidade adaptativa não é um privilégio meu, que sou deficiente visual, ou de qualquer outra pessoa com deficiência. A inteligência adaptativa está presente em todos os seres humanos e é o que nos fez chegar até aqui hoje como espécie, porque à medida que fomos evoluindo, nós tivemos que desenvolver habilidades diversas para a sobrevivência, depois da sobrevivência, né, de conseguir nos manter vivos no Sim. planeta, de conseguir nos estabelecer como uma espécie predominante aí, entre aspas, né? Sim. Foi a nossa inteligência, a capacidade cognitiva de perceber o que poderia utilizar para se manter, né, em existência. E aí, essa habilidade que não é minha, que não é sua, é de todos nós, que difere é como a gente coloca a intenção nisso, né? Como eu tive as minhas necessidades, né, bem presentes desde a infância, eu fui desenvolvendo essa inteligência de adaptar as situações as diversas, né, das mudanças contínuas mais cedo. Uhum. E eu fui entender esses termos agora bem recente, assim, de uns 4 anos para cá, que eu fui Sim. aprofundar na inteligência adaptativa como esse termo, né? Sim. Dessa forma. É isso, né? Assim, você precisou se adaptar a um mundo de pessoas que enxergam, né, Isso. para sobreviver literalmente. E o que eu vejo, Kelly, por isso, né, eu te chamei para falar aqui, é que nós passamos mudanças, né? Nós somos desafiadas aí a partir dos 40 anos, quando essas alterações hormonais vão ficando presentes e depois elas chegam. Se a menopausa chegasse, acho que aos 80 anos, ninguém estaria preparado, assim, né? Tão grande são as mudanças, não só físicas, porque tem mulher que passa por muita mudança física, né? Por muito desconforto, e outras não, mas é um conjunto de coisas que estão aí. E às vezes nós não nos damos conta de que a gente precisa se adaptar ou de que a gente pode lançar mão de um recurso, né? E aí Exato. também eu acho que é importante, né? Quando fala em inteligência, levanta uma lebre para algumas mulheres que têm assim, eu não sou inteligente, né? Ou eu sou muito inteligente e eu já sei, ou então outras que assim, eu não sou inteligente, assim. Essa inteligência adaptativa depende do QI. Como que é isso, né? O que que é usar isso num momento que a gente, por exemplo, né, tem algumas questões que são reversíveis, que são tratáveis, né? E eu trato disso aí e tudo mais, mas tem coisas que a gente vai, assim, as alterações do corpo, né? A nossa forma do corpo, ou a resposta do nosso corpo, nós podemos, assim,
malhar, cultivar um corpo saudável, jovem, né? E fazer inúmeros procedimentos assim de beleza, mas, por exemplo, uma mulher com 70 anos, com um corpo muito bom, no mínimo ela vai, às vezes, parecer que não tem 70, mas dificilmente como ela vai ser uma mulher de 70 conservada e com um corpo que parece que não tem a idade, mas ela não vai estar no corpo de 20 anos, de 30 anos, né? Dificilmente alguém vai confundir uma pessoa de 70, por melhor que esteja, com uma pessoa de 30, e nem tem que nada, né? Mas para isso algumas pessoas sentem, né, esse peso. E como que a gente põe essa inteligência? Como que é esse negócio de adaptar, né, a uma questão desse tipo? Olha, só vamos por partes aí, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Porque quando a gente fala de inteligência adaptativa, a gente está falando de um conjunto de habilidades que já está presente em nós, seres humanos, né? A capacidade de pensar, a capacidade de sentir, a capacidade de mover, de ter essa forma, esse corpo, de expressar, a capacidade de ver situações e refletir sobre elas. Tudo isso é inteligência adaptativa. Então, não é uma coisa que está ligada somente àquela questão do QI, né? Do quociente intelectual, como muitas você disse, mas eu não sou inteligente, né? Hoje os Sim. estudos mostram que a inteligência é múltipla, né? Que ela não é pontual, ela alcança, cada ser humano tem uma espécie de inteligência. Algumas têm habilidades para umas coisas, outras têm para outra. Então a gente não pode generalizar e abraçar Ter isso. habilidade também é ter inteligência, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só uma inteligência de matemática ou de computador ou de Exatamente. Porque tecnologia. se for essa inteligência aí, eu já estou descredenciada. Ah, Porque matemática não é meu forte, né? Mas assim, há em mim outras habilidades que me tornam uma pessoa hábil à vida, hábil a me desenvolver, né? Então eu preciso colocar, na verdade, nós, né, precisamos colocar aquilo que nós temos de melhor em nós, das habilidades ricas, a serviço de nós mesmos e a serviço daquilo que está ao nosso redor, né? Para que possamos ter uma vida melhor. Aí agora, caminhando um pouquinho mais sobre o que você disse, como a gente integrar essas habilidades para aquilo que nós temos hoje. A inteligência adaptativa, ela integra em si, né, 6 habilidades, 7 habilidades bem específicas, né, que é a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade de como nós vemos o mundo, de como nós nos percebemos. Então, isso como eu me relaciono comigo mesma, assim, nessa mulher, né? Eu tô aí também acima dos 40, então já tô no climatério, já tô sentindo as alterações hormonais, a Tati me acompanha nesse sentido, já sinto muito mais calor do que já senti um dia. A minha irmã estava até que rindo de mim, que ela tá com o ar-condicionado ligado no gelo, ela vestiu blusa e eu tava assim, sem nenhuma blusa, e quem me uau! conhece sabe que eu sou muito frienta. Então, assim, minha temperatura já mudou do meu corpo, né? Então, eu vivencio isso que as mulheres que estão aqui nessa live também estão experienciando. Então, como a flexibilidade, como eu reajo, eu sempre estou rígida diante de mim mesmo, né? Nós mulheres já nascemos com a culpa incutida, nós já nascemos com essa, tem que dar conta de tudo o tempo todo, não é assim, Tati? Isso. A gente Então, vamos pegar esse gancho aí, assim, né? Não te Uhum. cortando, talvez complementando, Isso. e para você trazer isso para um exemplo. E eu acho que vai ficar bom para você também, né? Como que a gente usa dessa flexibilidade para lidar com essa mudança, por exemplo, no corpo e na aparência? Porque talvez se a gente conseguir calar o sintoma,
Eu tenho certeza que a mulherada vai se dedicar à plástica, né? Assim, porque isso É o é caminho uma mais coisa... fácil, né? Isso. E isso é uma coisa que incomoda. Também é lícito, né? Claro. É lícito, assim. Às vezes a gente fica com muito julgamento, né? Eu trabalho com... Sou mais natureba e tudo mais. Então, assim, não é que a gente não liga, né? A gente liga, a gente quer estar bem, a gente quer se sentir bem, né? A gente quer estar diante do espelho e espelho, espelho meu, né? Me diga que eu estou tão bonita quanto eu queira. Como que essa flexibilidade, você que não tem a visão e que um dia viu um pouco, como que você usou dessa flexibilidade? Como que a gente pode usar dessa flexibilidade para a gente ter mais amorosidade e acolher melhor essa imagem que não é talvez a que a gente queira. Não é a imagem que eu quero chegar lá no espelho e ver minhas rugas, né? E ver a minha bochecha que cai, né? E ver a minha pele diferente, né? Outro dia eu conversei com a amiga, ela falou assim, olha, ela pôs, eu tô pondo a mão na bochecha aqui, assim, porque ela falou assim, tá tudo caindo, tá estranho, eu não me reconheço, né? Dá uma dica aí. Uma dica é ótima, né? Dá um exemplo. Olha, a flexibilidade cognitiva é a forma como nós vemos o mundo e reagimos diante dele. Então, é como nós vemos e como nós reagimos com a gente mesmo. E aí eu entro um pouquinho dentro da minha própria experiência como pessoa com deficiência, de abraçar essa Kelly que não vê, né? De abraçar esse corpo, de amar essa realidade. E por muito tempo eu briguei comigo mesmo, não aceitando o meu corpo, não aceitando essa realidade. E aí eu não me permitia nem chegar, né, cogitar estar diante de uma câmera, de estar diante de um espelho, né? Tipo, era doído demais para mim. Me imaginar olhar para um espelho sendo que eu não estou vendo, né? E assim, mas você não está vendo mesmo? Não, mas eu sou uma mulher, e mulher tem a imaginação de querer se sentir bem consigo mesma. Então, flexibilizar essa dureza na comparação do mundo que vai estipulando esses padrões tão rígidos, tão duros com a mulher, né? Como eu tenho que me comparar com a melhor parte de mim. Eu já não sou mais a Kelly de 20, eu já não sou mais a Kelly de 30, hoje eu sou a Kelly de 42 anos, que está nesse corpo, com essa deficiência, e que precisa olhar com amorosidade, gentileza para essa Kelly, entendendo que eu tenho uma história, né? E que a nossa história conta, as nossas marcas contam a nossa história, né? E se a gente entra nesse eixo de comparação rígido, sempre buscando um padrão de beleza imposto socialmente, ou essa forma de pensar na juventude eterna, né? A gente não quer aceitar que as mudanças estão acontecendo e elas acontecem o tempo todo, acontecem na natureza. A gente tem as estações, agora a gente está aí no Brasil no inverno, aqui na primavera, e é o ciclo da vida, mas a gente tem essa resistência, né? Então, quanto mais a gente resiste, mais a dor persiste. Quanto mais eu resistir e não me aceitar, né? Não me amar do jeito que eu sou, ou amar essa natureza, eu falo que hoje é a melhor período da minha vida. Eu nunca fui feliz como eu sou agora, assim, porque eu internalizei isso de uma forma tão poderosa que eu consigo olhar para tudo isso, né? Todas essas fases de dores e de aprendizados com muito mais aceitação. E aceitar não é conformar. Aceitar é eu olhar, ter consciência de que eu sou a Kelly, que eu sou cega, que eu estou passando por mudanças no meu corpo, mas mesmo assim amar essa Kelly, que é um ser integral em si mesmo, né? O valor do que eu sou não está apenas naquilo que os olhos externos veem ou que os meus, né, não podem ver, mas está na integralidade daquilo que eu sou também, né? Sim.
E aí você tocou num ponto importante que adaptar, né, ou que aceitar não é conformar no sentido de imobilizar, né? Porque né, essa conformidade, conformar, existe tanto julgamento, né? É como se fosse parei e deixei aquilo ali me vencer, ou eu não tenho poder sobre isso. Muitas coisas a gente não tem poder sobre isso. Eu vejo nas mulheres, né, nas alunas, nas pacientes, que é preciso esse adaptar ou esse aceitar, e esse aceitar, ele nos dá tanta força de movimento, uma vez que eu aceito que eu estou com essa idade, que eu estou com essas alterações, eu vou buscar o que eu posso fazer para ser melhor dentro disso. Com as suas habilidades. Sim, entendeu? eu também acho que essa é a melhor fase da vida. E para essa ser a melhor fase da vida, eu preciso aceitar, né, e trazer essa adaptação para manter o meu melhor. Que antes eu tinha a natureza a favor, né, do jeito que a sociedade pede, ou com o vício da beleza, etc. Assim, né? Uma menina de 20, ela não precisa fazer ginástica para o corpo estar mais ou menos bem, assim. Né? Porque o músculo está firme. Agora a gente perde massa muscular, então a gente vai fazer ginástica e aí a gente fica melhor. E a gente se descobre nessa capacidade junto com a maturidade. E aí eu tenho a minha habilidade, né, que você está falando aí, eu busco as habilidades, talvez eu já não tenha mais tanta vergonha de pagar o mico e eu vou atrás de aprender uma dança que antes eu ficava morrendo de medo, né, ou de vergonha de me expor aquilo. E quem não perdeu essa vergonha, quem está ainda presa lá atrás, está marcando toca. Porque não está usando desse poder de adaptar ou da maturidade para poder ir em busca do que quer. E até descobrir o que quer. As pessoas às vezes se chocam, porque eu pergunto o que você gosta. Para trabalhar a sexualidade, para trabalhar a libido, eu preciso ter desejo. Não tem jeito, as mulheres chegam me pedindo, né? Ou como que eu faço com a libido? Eu perdi totalmente a libido. Recebo muitas mensagens todos os dias. Né? O que eu faço com a minha libido? Minha libido acabou. Não tenho mais. É claro que a gente mexe um pouquinho no hormônio, mas isso não é só isso, né? Isso é a ínfima parte. E para despertar essa libido, eu tenho que trazer esse olhar 360. Eu tenho que mexer com outras coisas. E na hora de falar assim, o que você gosta? Você tem que ter um querer, você tem que ter um gostar. Esse gostar, ele extrapola as quatro paredes, né? Para a pessoa ter um desejo, uma busca do que ela vai fazer entre quatro paredes, ela tem que ter esse gostar fora. E algumas pessoas entram meio, né, em parafuso, assim, porque não tem um gostar, não tem um querer, né? Não tem um desejo, não tem uma coisa que enche a boca d'água, que brilha o olho, né? Que ela fica molhadinha por aquilo, né? Que ela fica cheia de desejo por... né? E aí eu já fui embora e te cortei. Não, e me fala aí. uma coisa... Como que nós podemos usar essa inteligência adaptativa para descobrir os nossos desejos? O que você acha aí? Quem não se permite, porque isso é outra coisa. Às vezes, só mais complementando, né? Acho que é a informação para você. Às vezes a mulher chega nessa fase e para ela adaptar, ela vai ter que confrontar um jeito que ela vem sendo. Nem sempre adaptar é passivo, né? Adaptar a essa realidade da menopausa, às vezes é assim, poxa, peraí, agora eu cuidei demais da família, agora vocês podem, né, cada um tomar seu rumo aí, né? Não preciso ficar dando de mamar para um adolescente que tem 12, 15 anos que pode fazer algumas coisas, né? Eu não preciso dar tudo na mão, eu posso pegar esse tempo para mim. Eu não preciso, né, cuidar do marido como se fosse uma mãe, eu não preciso servir aos outros, eu preciso trazer um pouco dessa prioridade para mim, né? Para eu descobrir esse desejo. Fala aí, Kelly. Interessante porque a fase da menopausa, né, essa fase pós-40, assim, ela traz inúmeras mudanças fisiológicas, mentais, né? Porque a gente olha para trás e a gente tá num marco, assim, de olhar para trás e olhar para frente, né? Dá aquele susto, assim, nossa. E uma coisa que a
inteligência adaptativa que eu trabalho, né, da Adaptive Power, que a mudança anda lado a lado com a perda. Então, às vezes a gente quer mudar, mas às vezes a gente não quer perder. Que legal. E aí que é o grande choque. E quando a gente vê que a gente quer mudar algo na nossa vida, mas quando a gente vê que a gente também vai perder alguma coisa, a gente retrocede. Porque aí o nosso cérebro entende que a gente está em ameaça, né? Tá saindo da zona do conforto, tá perdendo algo significativo. E aí, uma outra coisa é que a gente tem na vida dois tipos de mudanças. As mudanças voluntárias, que é aquela... Nasceu no meu coração o desejo de mudar. Igual eu estou aqui nos Estados Unidos, nasceu no meu coração o desejo de estar aqui. Então, eu mudei, eu estou num processo de adaptação social, cultural, né? Me integrando aqui. Isso é um desejo voluntário. Mas tem um outro tipo de mudança, que é a mudança involuntária, o enfrentamento involuntário. Como eu perdi a visão, estou lidando com essa minha vida com deficiência. E a menopausa, ou essa fase que a mulher vive, e as mudanças de marco, assim, que acontece várias vezes ao longo da nossa vida, é um enfrentamento involuntário, é uma mudança involuntária. Ninguém pode falar assim, não quero ter menopausa, vou pular essa fase, né? Não quero passar por isso. Então, não, é uma realidade que vai acontecer. Só que esse enfrentamento traz desconforto, né, Tati? Assim, passar por essa linha da fase adulta para a fase, né, assim, mais madura, traz um desconforto. E significa perdas, sim, mas por que não significa também ganhos? Que é o que você disse agora. Por que que eu não posso abrir espaço para essa nova mulher que está nascendo? Por que que eu não posso abrir espaço para novas possibilidades? E aí, dentro da inteligência adaptativa, a gente tem agilidade emocional, criatividade e inovação, que é a oportunidade da gente explorar, né, esse novo momento, essa nova fase de vida, ativando outras oportunidades que até então a gente não tinha tido. Né? Você já criou seus cílios. Quais as oportunidades? Como você pode usar a sua criatividade agora para proporcionar uma vida melhor a você mesmo? Como você pode gastar seu tempo? Como você pode gastar a sua energia? Como você pode gastar o seu vigor, né? Como você pode introduzir novas relações, novas oportunidades de emprego, né? Por que não mudar a carreira aos 40, aos 50? Por que não mudar de país aos 40, aos 50? Por que não experimentar novas coisas? Por que não aprender uma nova língua? Por que não experimentar outros esportes, outras habilidades, né? Sim, aí você trouxe esses elementos, né? Tá na linha, né? Flexibilidade, agilidade, criatividade, inovação fazem parte dessa estrutura. Sim, sim. São 6 elementos, incluindo o corpo, porque o que mais, né, a inteligência adaptativa, muitas pessoas desintegram isso, pensa que é só um processo mental, cognitivo, mas a inteligência adaptativa está no corpo, porque é o corpo que experiencia tudo isso. Então não adianta a mulher também só pensar, né? Vou mudar na cabeça, mas não levar o corpo dela para a mudança, né? Então tem que se aprender a adaptar o seu corpo a essa nova realidade. Por isso é tão interessante a gente ter essa conversa aqui sobre a menopausa, né? E é uma coisa que você fala e que é muito importante, porque libido é força de vida, Tati. E libido é força para causar mudança, seja qual fase for da vida. Né? Seja 20, seja 30, seja 40, seja 60. Libido, quando você está com essa chama acesa, né? Esse prazer, é a energia que você precisa para gerar as mudanças mais poderosas na vida. Sim, sim, sim. Nossa, muito lindo, né? Muitas coisas passando aqui que eu fui anotar.
na hora que você foi falando, né? E por que não? E por que não? E por que não fazer, né? E por que não aprender? E por que não, né, mudar de profissão, mudar na profissão? As pessoas têm uma resposta pronta que aprendemos, né? Que é que a gente está velho demais para qualquer coisa. E, né, viver isso é uma realidade, né, que as mulheres trazem para mim. Então, é como se eu estou velha demais e eu parasse de viver. E aí a pessoa fica, né, um zumbi na vida, porque se eu estou velha demais para alguma coisa que é do meu desejo, ou até para ter desejo, então que vida vai ser essa até o dia que você morrer, né? A gente vive até o dia que morre, a gente não sabe quando isso chega. Esse é o grande ponto, né, do processo da menopausa, porque é um portal, é um confrontamento com a realidade de que estamos envelhecendo. E isso é difícil pra caramba aqui, eu não sei, né? Gostaria até, vou ver assim, outras culturas que a questão, né, desse culto ao corpo jovem não seja algo tão premente, né, como que é esse processo para as mulheres. Talvez até fique mais suave essa transição e essa vivência física. O Japão tem uma cultura bem interessante sobre o envelhecimento, né? Não sei se você já viu, que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, né, mais importância elas têm, né, socialmente e na família, assim, né? Não é o envelhecimento não é visto como algo depreciativo, né? Que às vezes na nossa cultura a pessoa mais velha vai ficando para o lado, né? Não, na cultura japonesa o idoso vai sendo ressaltado. Vai tendo um lugar de destaque, né? Isso que você falou também, a gente vive no corpo. E como às vezes a gente dissocia as questões. É muito, muito curioso como até essa questão dos desconfortos físicos e fisiológicos que vêm com essa, né, com essa queda hormonal. Então, o desconforto é sentido no corpo, a libido, né, baixa por N fatores, também pela questão hormonal. E eu preciso mexer nesse corpo. E na minha proposta de trabalho, né, eu preciso atuar pelo corpo, e aí para mim, né, casou muito, porque eu sou fisioterapeuta, então meu instrumento de trabalho, meu objeto de trabalho é o corpo, e a gente precisa buscar conhecimento sobre esse corpo, sobre essa fisiologia, sobre essa anatomia genital, sexual, sobre como funciona e aprender dos estímulos sensoriais todos, assim, né? Dessa pele, até algo que você traz lá para o curso, né? A aula que você vai dar, né? Desse toque nesse corpo, que ele não necessariamente ele é sexual, né? E a gente precisa aprender, se adaptar, talvez, pela primeira vez na vida, a, né, descobrir que esse corpo tem tantos lugares que eu nunca nem vi, nem senti, e que por que não, né? Por que não, nesse momento, explorar e abrir as minhas sensações? Porque a pele pode estar enrugada, pode estar uma pele de bebê que ela sente do mesmo jeito. Aí eu vou lançar um desafio aqui, porque uma analogia, vamos dizer que a falta da libido seja cegueira. Imagina que né, esse sentido, essa percepção feminina do prazer, do desejo seja cegueira. Como que seria a exploração do mundo a partir desse eixo? Em que, né, o seu órgão genital não está vendo ali o prazer, não está experimentando isso, né? E como que a mulher pode explorar todos os seus sentidos para trazer as informações? Não dá para pegar a bengala de cara, né, Kelly? Não dá para pegar a bengala de cara, não. Tem que ter uma preparação para bengala. Precisa de muita preparação para bengala.
precisa de descobrir esse tato, né? Precisa de descobrir essa audição, essa pele, que é o maior órgão do nosso corpo e que fala tanto, né? Precisa se ousar sair do lugar, né? Porque às vezes os primeiros passos são os mais difíceis, Tati. Quando eu perdi a visão, que eu só queria ir da minha cama até o banheiro, né? E eu já era praticamente cega, né? Quando eu perdi a visão total. E eu ia normalmente. Quando eu entendi, assim, fiquei cega, assim, né? Acho que aquilo dificultou conscientemente, psicologicamente, esse processo. E dar os primeiros passos para sair da minha cama, né? E eu tava menstruada nesse dia ainda. E aconteceu uma tragédia, eu queria ir ao banheiro. Foi tão desafiador, né? Assim, dar esses primeiros passos no escuro. E que às vezes essa mulher que tá aí sem libido, né? Dar os primeiros passos para se adaptar a essa realidade dessa nova fase da vida, às vezes vai precisar um pouco de ousadia, né? Vai precisar um pouco de gentileza, de se abraçar o momento, porque essa não é a última mudança que a gente vai viver na vida, não vai ser. Não, esse momento é mais um de tantos momentos que o nosso corpo está em transição, né? O que pesa mais, como você diz, é essa ideia, né, do envelhecer, como que isso assusta, porque realmente o nosso ser todo recolhe, né, para essa fase. Sim. Mas como a gente pode nos desafiar nessa intenção, né? Tira o seu foco daquilo que você não consegue ver hoje para despertar como você pode ver de outra forma, né, Tati? Essa libido, esse prazer, esse desejo, porque isso é força de vida, né? Isso é potência. Então, adapta o seu corpo a essa nova realidade. Aí é preciso desvendar, né, Tati? Eu tive que desvendar o mundo. Então, eu convido as mulheres aí a fazer isso. Desvendar os seus sentidos. Porque a inteligência adaptativa é sobre o corpo. É sobre como você se sente. É como você se sente mentalmente, como você pensa sobre você, né? Porque é uma fase que a tendência é a gente pensar o pior. Mas e se der certo? E se for melhor? E se for uma fase extraordinária? Então, como eu posso não me amargurar com essa fase? Né? Como eu posso me inspirar em outras mulheres? Como eu posso olhar para os meus erros da vida? Porque uma coisa que acontece também nesse momento, Tati, é a gente começar... Nossa, como eu errei nas minhas escolhas. Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou dessa forma? Por que eu não estou na carreira, com as realizações, com a família tal, com as conquistas desse jeito, dessa forma? Então, é um momento que a gente tem tendência a nos criticar muito mais do que observar aqueles pontos positivos. Então, a forma como nós vemos o mundo nessa hora vai, né, sobressaltar muito, né? Sim. Nossa, muito, muito lindo isso aí. É preciso esse movimento, né? É preciso esse primeiro passo, assim como você viveu o seu luto e viveu, né? Eu sei um pouco desse momento aí, dessa sua história, e você resistiu e você não quis, né? Porque assim como no luto, numa perda, tem uma negação do processo, a gente passa por essa negação do processo, eu não quero mexer, é só uma consciência. Quando eu perco a libido na menopausa, essa perda de libido, ela não veio assim de um dia para o outro. Ela pode ter se intensificado. Exato. E aí chega um momento que eu falo que vem uma bendita de uma dor para te tirar do lugar. Porque é só quando aquilo dói na carne. E doeu o primeiro dia, a gente segue na relação. Doeu o segundo dia, o terceiro dia, na hora que fica insuportável, a gente entende, né? Isso faz parte desse processo hormonal, não precisa chegar nesse ponto, não precisa ser assim, mas tá tudo bem porque faz parte dessa negação que a gente passa e de não querer mexer. Eu perdi a libido, é como se eu vou achar um lugar que eu vou achar, a culpa é minha,
porque isso aconteceu foi comigo, e isso é um processo conjunto, é um processo de parceria. E depois que sim, a gente aceita, é assim, o primeiro passo para desvendar, né? Como você fala, o primeiro passo para começar a explorar esse novo terreno. E pedir ajuda, né, Tati? E pedir ajuda. Pedir Como é ajuda, difícil, né, Kelly? Nossa, Você sabe disso, né? pedir ajuda. Hoje é fácil, mas teve um dia que foi muito difícil pedir ajuda, né? Mas a gente precisa aprender, porque pedir ajuda perto e pedir ajuda longe. Pedir ajuda perto pede ajuda ao seu parceiro para te ajudar nesse processo. Né? As pessoas que estão ao seu entorno ali, né? No caso do casal, parceiro, mas pede ajuda longe, que é do profissional, né? Vai buscar meios de você se apoiar. Isso é muito importante, né? Isso. Porque às vezes na dor, a gente pensa que a gente está sozinho, que é uma realidade só nossa. E todos os trabalhos, né, que eu estive com você em grupos, assim, o mais lindo era ver o partilhar da dor, né? E que desnuda, né, essa armadura que muitas vezes nós vestimos como mulher, de Mulher Maravilha, sou forte, e ver que tem um ser, tem uma dor, e todo mundo está escondendo essa dor. E quando todo mundo ali naquele grupo consegue, né, partilhar e abrir o coração de que está doendo, aí você vê cura, né? Acho que é um processo de, nossa, não estou sozinha nesse barco. Né? E a maior força é se abrir à presença dessa fragilidade, que também é de todos, de todo mundo, né? Assim, tem que ser muito forte para poder, né, se abrir a essa, né, se expor, se mostrar vulnerável, sabendo onde você vai fazer isso. Não precisa escancarar para quem vai abusar da sua condição de vulnerabilidade. Até por isso nós chegamos e avançamos na vida fazendo uma casca, porque, né, por esse machucar aí, dessa sensibilidade, dessa ferida. E aí entra muito a questão do se permitir, né, dentro desse processo, quanto que eu estou disposta a permitir a ter uma vida boa, né, a ter uma vida permitir é outra coisa difícil. Nós não nos permitimos, porque nós aprendemos que não podemos ou que tem coisas mais importantes. Lidar com prazer sempre é menos importante. A mulher, talvez, o prazer dela fica para depois, mas o prazer do homem não, quando é uma relação, né, hétero. O prazer do outro, a gente prioriza o prazer do outro. E tá bom, porque tem hora que pode ser o do outro primeiro, tem hora que vai ser o seu primeiro. E o comum, né, e o frequente é assim, o prazer é difícil se abrir ao prazer, porque em algum ponto, né, várias crenças, isso que você foi falando aí, né, da flexibilidade, do prazer, né, tudo isso que foi, por que não, né, por que não se permitir, por que não construir? Muitas vezes é porque essa cultura tá tão forte assim no não poder, eu não posso. Que a gente nem sabe, nem fala eu não posso, mas você sente e se bloqueia. Para lidar com essa. E aí chega nesse momento da menopausa, tanta estrada que já rodou, que isso já está estratificado, assim, isso já está solidificado. E a gente precisa trabalhar isso tudo. E é uma delícia, porque aí você se permite, você pode. Reinventa. Aí tá, quando você se reinventa, você utilizou muito bem a sua inteligência adaptativa. Né? Isso. Olhou para si, é um processo de observação, né? Da sua, como você pensa, como você sente, como você responde, né? E quando as suas respostas começam a entrar num ponto em que você consegue se priorizar, consegue estabelecer limites saudáveis, né? Que é uma coisa muito importante a gente falar disso, de limites saudáveis, né? De você colocar basta naquilo que não é bom para você e
abraçar aquilo que é o que você sente, é o que é o melhor para você no momento, isso é muito poderoso, né? E aí também a gente falar um pouco do apego, porque quando a gente fala de limite saudável, a gente precisa falar do apego, né? Que às vezes a gente está tão apegado às nossas carências, né? E é uma coisa interessante, porque essa teoria do apego está muito ligada à nossa infância, a primeira infância, como nós somos acolhidos no berço pelos cuidadores, pelos nossos pais, e como isso ainda reflete muito hoje, porque às vezes a gente está em relações ruins, em trabalhos ruins, em situações ruins que nos causam dor, né? Repetindo padrões doloridos, né? Porque a gente não consegue soltar essas coisas, essas dores, esses sentimentos, né? Tá quentinho. E aí a possibilidade que vem, né? O que esse ponto chega, né? Que tem um estudo de uma enfermeira com pessoas em fases terminais, né? E aí falam sobre os arrependimentos, né? E aí, gente, o que as pessoas mais lá queixavam era de não ter sido elas mesmas, né? E às vezes a gente vai carregando coisas que nesse é um ponto poderoso para a gente romper, né? Coisas na menopausa, estabelecer limites saudáveis. Agora eu quero cuidar de mim, agora eu quero fazer por mim, agora eu quero sentir por mim, agora eu quero pensar em mim. Então é um bom momento para a gente utilizar dessa crise que está instalada para colocar bastas que podem nos levar para um outro ponto de vida, né? Uau, que lindo, isso mesmo. E é possível, né? E aí vou falar aqui do que me chega, do que eu vejo. É possível você recuperar a sua libido, é possível você viver com mais saúde, é possível recuperar a energia, é possível né, fazer esse orgasmo chegar mais rápido, porque começou a ficar raro, a ficar distante, ou a não acontecer, ou nunca aconteceu. É possível tudo isso. Existe técnica, existe ajuda e existe adaptação, né, Kelly? Existe inteligência adaptação para o adaptativa. corpo, existe adaptação para o corpo com os processos, né, Tati? Que você Sim, auxilia, isso é a inteligência adaptativa. Existe sim, adaptação para a forma de pensar, viver, sentir, responder. Existem formas de você reconstruir isso. E mesmo que você não tem um parceiro, não tem uma relação, não tem ninguém para despertar esse libido, você pode usar essa força da libido para gerar mudanças significativas na sua vida. sim, Mudanças para outros lugares melhores, né? Assim, para outros sim, sonhos, né? Outros ares, outras sim. Me potências. fala, Kelly, um pouco aí do seu trabalho, que eu já conheço, mas para ficar registrado aqui para as pessoas, como que faz isso? É só um conceito? Como você trabalha, né? Despertando isso tudo, ensinando e pondo em prática? Então, hoje eu trabalho com a mentoria Adaptive Power, né? Que é eu ajudo pessoas a desenvolver essa forma de pensar e adaptar as mudanças da vida, as mudanças voluntárias e as mudanças involuntárias, a desenvolver e a potencializar essas habilidades que já estão em todos nós, seres humanos, né? A flexibilidade cognitiva, a agilidade emocional, a resiliência, a mentalidade, né? A criatividade, a inovação e o corpo, neuroregulando as emoções, né? Que quem experiencia todo o impacto da mudança, gente, é o corpo que reage às emoções. Quando você está diante de uma mudança, né? Na menopausa, por exemplo, é muito nítido o nível de estresse, né, Tati? Que o humor Sim, abaixo, o estresse e a ansiedade aumenta, né? E aí o calor aumenta, a irritabilidade aumenta. Então, como a gente aprende a autorregular esse corpo para voltar à homeostase, ao equilíbrio, para lidar com esses enfrentamentos que vão acontecer todos os dias, né? Todo o tempo a gente está lidando com imprevisto, está lidando com mudança no trabalho, na família, na vida. Então, é como usar todo esse potencial que somos para lidar com esse cenário que
é tão adverso e múltiplo, E né, é na nossa... ensinar a pescar isso aí, E, né, Kelly? Porque exato. as mudanças continuam acontecendo, isso não significa que não vai acontecer. Né, na abordagem que eu faço, sim, diminui os sintomas, sim, isso tudo, mas coisas acontecem na nossa vida. Então, quando aprendemos essa neuroregulação, e isso vem da neurociência, né? E é legal, porque tudo é bem neurociência hoje. A gente leva isso para a vida e para os outros processos. Exatamente. E é adaptar o tempo todo. Não conformando, mas usando as habilidades para a gente passar por essa mudança melhor, mais consistentes, né? Com mais equilíbrio. A gente vai sentir o impacto, não tem jeito. Vai sentir o impacto. Vai perder a visão? Vou sentir o impacto, não tem jeito. Vai perder um ente querido? Vai sentir o impacto. Vai perder o emprego? Vai mudar de emprego? Vai mudar de país? Vai sentir o impacto. Mas a forma como nós atravessamos esse processo e como saímos do outro lado pode ser mais leve. A gente vive tantas mudanças e as pessoas estão tão ansiosas e não se dão conta que é por tantas mudanças consecutivas, aceleradas o tempo todo, né? E aí sofrendo de maneira interessante, né? Sem fluir com a mudança, sem ver o gostoso que pode ser a mudança. A mudança vem sempre como um choque, como um estresse, como uma carga de algo mais a fazer, né? E pode ser uma grande oportunidade. Muito, muito bom. O Stephen Hawking diz que a verdadeira inteligência é aquela que sabe se adaptar às mudanças. E isso é muito verdadeiro, assim, né? Eu tô falando dentro da minha experiência. Stephen Hawking era uma pessoa que tinha uma deficiência também, né? Ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Então, o corpo dele foi né, se definhando. Mas é uma realidade para que quem está nessa, talvez eu, ele e outras pessoas com deficiência, consegue compreender isso, como o nosso corpo é inteligente. Como a gente tem habilidades que a gente nem imagina e como a gente pode inventar 1000 formas de utilizar esse corpo e utilizar a nossa mente e para criar coisas boas, né? Porque a gente tende a criar o pior cenário dentro da menopausa. Derrota pura. Mas por que a gente não utiliza essa imaginação criativa para criar coisas boas, né? Para criar uma nova vida, novas possibilidades, novos sonhos, né? Acho que bem por aí. Uau, e estamos chegando no fim, Kelly. Eu vou deixar nos comentários o seu arroba, nós vamos salvar aí. Eu acho que eu vou conseguir salvar no seu perfil também. Mas para as pessoas que chegam aqui, né, entrar em contato com você, essa mentoria, ela acontece de forma coletiva, individual, tem hora para começar, tem turma, ou é a qualquer momento? Me fala aí. Ela acontece, por enquanto, em grupos, né? Então, em breve vai ter uma nova turma e acontece online, né, via Zoom. E quem quiser pode me procurar no meu perfil e vai ser um prazer ter você comigo na próxima. Que ótimo. Eu quero a próxima também. Isso mesmo. Empolgada. Gente, a Tati dá essa aula, né, de lá na Adaptive Power de libido como força de vida. E assim, é fantástico, né? Então, é um trabalho extraordinário, assim, de como a gente pode usar o libido para potencializar a nossa vida. É uma base aí da inteligência adaptativa também para mim, né? Na minha concepção aí, Tati. Sim. Né? E nessa casadinha, né? Fica muito gostoso aprender. E, nossa, ontem eu tava assim, meu Deus, eu tenho vontade de fazer tanta coisa e o tempo não dá, sabe? E eu, como muita
energia, né? Sentindo muita energia, muita vontade de aprender coisa. Nossa, eu quero isso, eu tenho um curso disso, assim, vou fazer, tô com os livros aqui para ler, assim, e eu não sentia acúmulo, mas eu sentia, assim, vontade de aprender, sabe? Uau. Vontade de viver. Isso é muito bom estar Lindo, sentindo isso. lindo. E eu tenho certeza que isso tudo é, né, do que eu pratico, né, do que eu vivo, e pode ser assim. Pode ser assim, não fica aí achando que você está atravessando um tempo de, sabe, dessa coisaiada toda que as pessoas falam, que teria que estar diferente, que é derrota, que ai, quanta coisa, né? Quanto lixo que a gente pode dar um basta, né? Estabelecer os limites saudáveis que você está falando aí. E isso é maravilhoso, né? Assim, pode ser assim. E a gente não está falando aqui de positividade tóxica, né, Tati? Essa ideia de pensar positivo o tempo todo, gratiluz, não. É a gente ver as dificuldades, a gente ver os nossos limites pessoais, porque eles existem também, nessa falsa ideia de que você tem que dar conta de tudo, fazer tudo. Não, a gente precisa entender que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não precisa saber tudo, né? Que isso é só sobrecarga. Então, é a gente entender a realidade do que está presente e optar por escolher, né, aquilo que realmente vai contribuir para o meu bem-estar. Né? Então, você vê essa disposição, isso é verdadeiro, né? Eu sinto isso no meu corpo também, apesar de todas as minhas limitações físicas, né? Faço minha atividade, faço minha yoga, faço minha caminhada, faço meus exercícios, medito, e tudo isso contribui muito para o meu bem-estar e para potencializar, trazer desejo de vida, né? Maravilha, isso mesmo, Kelly. Linda. Minha querida, eu quero muito te agradecer, foi muito bom, né? Muito bom te ouvir. Você é uma querida, né? Tem muita coisa aí para acrescentar para o mundo, para as pessoas que chegarem até você. Fico muito grata. Né? Vamos voltar outras vezes, já viemos, né? Tem live aí com a Kelly, essa foi muito especial desse trabalho e sempre tem assunto, né? Quero te agradecer demais. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos e me segue lá, né? Isso, então tá bom. Então tá bom, Beijo. vou desligar aqui, vou fechar, não mandaram perguntas, né? Mas estão acompanhando aí. Então vamos completar nesse momento. Beijo grande, Beijo. boa noite. Boa noite.